Freud. Eu tô sempre falando dele, né? Esse teórico incrível que fez várias coisas importantes pra psicologia. Por mais que ele brigasse com geral, que ele tenha morrido de câncer na boca de tanto fumar charuto e falar mal dos outros, né? Ele é muito importante, ele traz várias teorias. E hoje eu quero falar sobre um conceito que é a associação livre e fazer uma conexão com vários teóricos atuais sobre a escuta empática, sobre aquela escuta que a gente tem profunda quando estamos ouvindo um paciente. É interessante a gente pensar que essa teoria do Freud foi feita há mais de 100 anos e atualmente as pessoas usam essa questão da escuta profunda para auxiliar na conexão com a empatia, do acolhimento e etc. É muito legal, então eu quero fazer essa associação com vocês hoje. A associação livre consiste em o paciente dizer aquilo que vem à sua mente, livremente, sem se preocupar por parte do analista que haja sugestões, conselhos, temas ou questões levantadas. Nesse momento, o paciente ou o analisado, que é assim que os psicanalistas chamam as pessoas que atendem, compromete-se a falar tudo que vem à sua cabeça sem nenhum impedimento. Essa é a ideia da associação livre. O paciente vai falar tudo o que pensa e tudo o que sente, sem se preocupar que esse conteúdo possa ser absurdo, desagradável ou sem sentido algum. O analista entende que vem uma série de ideias que chega acompanhando com esse conteúdo que o paciente está falando. O analista sabe que esse material é muito riquíssimo e somente uma censura interna do próprio paciente pode impedir que isso seja comunicado ao analista. O analista entende que vem uma série de ideias que é acompanhado inconscientemente nessa fala do paciente. Vários pontos de narrativa e de linguagem que são expressas por esse paciente inconscientemente. Assim, então, o material antes recalcado, antes reprimido, é trazido à consciência. Não é fácil, porque na maioria das vezes pode sim haver uma resistência do paciente. Então, depois desse material recalcado expresso, se considera que esse recalque ele foi anulado e agora começa a se expressar de outra maneira esse conteúdo, impedindo que o recalcado volte ao mesmo estado. Ele é substituído por outras ideias. Então, cabe ao analista ser um decifrador de símbolos, porque na psicanálise, observar a linguagem e a narrativa é muito importante. Atos falhos, a maneira que expressa, a linguagem está no passado, está no presente, está no futuro. Ele coloca pessoas e situações com uma narrativa que ela já estivesse morta, porém ela não está, tipo, meu pai ele era assim, minha mãe era assim, tal, mas ela tá viva ainda, entendeu? Quase um século de existência dessa teoria e Freud nos ensinava uma coisa muito importante que hoje é utilizada por muitos teóricos da atualidade, que é a escuta empática. Claro que não é a mesma coisa, são teorias diferentes, mas qual que é a questão? Qual que é o que dessa questão? Qual é o poder da escuta? Como estamos utilizando ela como psicólogos, psicólogas e até como pessoas? E mais, como a nossa escuta pode levar a pessoa a aprofundar e chegar em um estado de pensamento mais genuíno, mais forte, mais íntegro, através de uma escuta profunda. Claro que essa escuta profunda consiste em muito treino e muita prática de quem está ouvindo. E se você está gostando do conteúdo, lembra de curtir, compartilhar, dar um gostei, marcar os amigos psicólogos, as amigas psicólogas, é muito importante para fortalecer o movimento Psico na Mente, tá ligado? Algumas teorias e técnicas atuais, como o Thinking Environment e a teoria U, utilizam a escuta profunda, e eu vou falar para vocês sobre 4 níveis dessa escuta profunda. Segundo Otto Scharmer, que não sei se é assim que fala o nome dele, eu tenho muita dificuldade de falar nomes em inglês, mas ele criou a teoria U, ele fala sobre esses 4 níveis de escutas. O primeiro nível é o nível downloading. É onde estamos ouvindo e concordando com a pessoa sem nem mesmo estarmos prestando atenção no que ela está falando. Tipo, a pessoa tá falando e a gente tá mexendo no celular, ou a pessoa tá falando enquanto você tá fazendo outra coisa. Esse tipo de escuta também é baseado em julgamentos. Por exemplo, um professor que ouve sempre as mesmas desculpas de alunos, que ele não conseguiu entregar o trabalho ou alguma coisa do tipo. Ele não se conecta com o que o aluno tá falando, porque ele já sabe que são as mesmas desculpas. Ou uma mãe que ouve as desculpas do filho do porquê não lavou a louça, ou porque ele não arrumou o quarto dele. Aí ele vai dar a desculpa dele, aí a mãe já fala, lá vem ele com as mesmas desculpas, então ela não se conecta com o que o filho está falando realmente.
Tá, são desculpas. O que eu tô trazendo aqui? Um recorte de um estudo psicológico. Então, quando eu tô trazendo isso daí, eu tô falando pra gente buscar outras estratégias, tanto quanto pessoas e principalmente como psicólogo no atendimento psicoterapêutico, né? Então, se não funciona a relação com o seu filho porque você sempre tá julgando ele, porque sempre tá trazendo coisas, rótulos pra ele, talvez você buscar uma outra estratégia seja interessante também, né? Que são essas escutas mais profundas. É claro que esse vídeo não vai ajudar você a conseguir melhorar a relação do seu filho. Traz só um pouquinho do que é a técnica de Otto Scharmer e também a associação livre do Freud. O segundo nível de escuta é o nível factível. E entenda que esses níveis de escutas estão relacionados com processos sistêmicos. Não tem como eu chegar no quarto nível de escuta mais profundo se eu não conseguir passar e ultrapassar as barreiras desses primeiros níveis de escutas que a gente está acostumado, habituado a usar. O segundo nível factível basicamente está ligado com a gente conseguir tirar esses julgamentos que a gente tem da pessoa, esses pré-julgamentos. Então eu consigo liberar minha mente dos pensamentos, daquilo que eu acho da pessoa e consigo me posicionar de uma maneira mais atenta ao que ele está falando ou que a pessoa está falando. O terceiro nível é a escuta empática. Nesse momento você não se conecta somente com o nível cognitivo e mental com a pessoa. Nesse momento você consegue se conectar de uma maneira sentimental, consegue sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Claro que num nível menor, né? Mas a gente consegue ter aquela sensação de empatia com a pessoa. E o quarto e último nível é o nível da escuta generativa. Nesse momento você conseguiu tirar seus julgamentos, conseguiu se conectar mentalmente, conseguiu se conectar emocionalmente com aquela pessoa e você agora está possibilitando um espaço de escuta profunda, onde você está sustentando a fala daquela pessoa e possibilitando que ela consiga aprofundar os seus pensamentos e alcançar novas maneiras de pensar. Era basicamente o conceito do Freud, um pouco diferente, claro, mas a ideia da associação livre era de que a pessoa conseguisse falar e alcançar certos conteúdos do inconsciente. Otto Scharmer traz essa questão dos 4 níveis de escuta para a pessoa falar e você alcançar um nível de escuta mais profundo. Lógico que o Otto Scharmer ele traz os 4 níveis da escuta em um contexto muito mais empresarial, em um contexto de reuniões, um contexto de coaching, né? E o Freud vinha dessa questão do atendimento psicoterapêutico, da análise, né? Mas essas teorias têm muito a ver e nos representa o quanto é importante a nossa escuta e o quanto a gente não usa ela. Afinal, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Isso é uma representação muito bacana de que a gente deve muito mais escutar do que falar. Então, no vídeo de hoje eu falei sobre essa relação entre a escuta empática de Otto Scharmer com a associação livre de Freud e o quanto é importante a gente usar isso tanto na prática terapêutica, porque eu já ouvi muitas pessoas que vieram de outros atendimentos psicoterapêuticos falando: nossa, aquela pessoa já nem me ouviu direito, já ficou falando e dando pitaco, psicólogo, né, psicóloga. Então, às vezes a gente como terapeuta assume essa postura de querer resolver muito a situação, a gente já vislumbra toda a situação, mas esquecemos que o mais importante é o acolhimento e a escuta, muito mais do que qualquer coisa. E isso não é só na relação terapêutica, mas na relação entre as pessoas também. A gente não sabe escutar, a gente sabe falar, dar pitaco, dar conselho, mas escutar tá muito longe. Então presta atenção quando você estiver escutando, se você não tá nesse nível download, né, muito no julgamento, e experimenta deixar que a pessoa fale, experimenta deixar que as pessoas expressem o que tá sentindo, sem você ficar trazendo julgamento, sem ficar trazendo rótulo, sem ficar trazendo um monte de demanda e um monte de conteúdo pra pessoa que tá precisando falar, soltar, né? É isso aí, galera. Eu sou Daniel Ferraz, eu sou psicólogo. Esse é meu canal Psico na Mente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, compartilhar e dar um gostei se você assistiu até aqui o vídeo. Isso é muito importante para poder fortalecer o movimento Psico na Mente, tá ligado? E até semana que vem. Fica com Deus e sempre me ame. Afinal, a gente tem um olho e duas... Um olho. Afinal, a gente tem uma boca... Tem 3 olhos, Afinal, nós temos... Para com essa porra aí, meu irmão! Bom, então o vídeo de hoje foi muito sobre essa relação que tem-se, tu estarás em um momento perdido. Se for usar voz na frase, acho que dá pra usar tense junto. Voz tense. Voz tense. Segundo Otto Scharmer...
Segundo Otto Scharmer